Existe uma pergunta que atravessa toda a obra de Dostoiévski. Por que tantas vezes fazemos aquilo que sabemos que nos fará mal? À primeira vista, parece uma pergunta simples. Afinal, se sabemos que algo nos prejudica, bastaria evitá-lo. Mas a experiência humana mostra exatamente o contrário. Sabemos que deveríamos dormir mais cedo, mas ficamos acordados. Sabemos que deveríamos controlar certos impulsos, mas cedemos. Sabemos que alguns relacionamentos nos machucam, mas insistimos neles. Sabemos que certos hábitos nos destroem, mas continuamos repetindo-os. Este é o Caderno Dostoiévski. Se você aprecia o nosso trabalho, curta este vídeo e se inscreva no canal. Poucos escritores compreenderam esse mistério tão profundamente quanto Dostoiévski. Em seu romance O Jogador, publicado em 1866, ele não escreve apenas sobre cassinos, dinheiro ou apostas. Ele escreve sobre algo muito mais universal, a compulsão humana. Mas existe um detalhe mais importante. Quando escreveu O Jogador, Dostoiévski não observava a compulsão à distância. Ele próprio vivia uma relação dolorosa com o jogo. Frequentava cassinos na Alemanha, acumulava dívidas e experimentava a humilhação de perder quantias que não podia pagar. Em muitos aspectos, Alexei não é apenas um personagem, é também um fragmento do próprio autor. Também por isso é que este livro continua tão atual, mais de 150 anos depois de sua publicação. O protagonista, Alexei Ivanovich, não é só um homem que gosta de apostar. É alguém que vive em estado permanente de desequilíbrio. Ama demais, sofre demais, espera demais, arrisca demais. Ele não consegue habitar o meio-termo. Por isso nos identificamos com ele. A compulsão não é apenas um excesso de comportamento. Ela é uma tentativa desesperada de preencher um vazio. No caso de Alexei, a roleta oferece aquilo que sua vida não consegue oferecer: intensidade. Cada giro da roda contém esperança, medo, expectativa e desespero. Durante alguns segundos, toda a existência parece concentrada naquele instante. A vida comum desaparece. E aqui Dostoiévski toca em algo extremamente profundo. Talvez o ser humano não busque apenas felicidade. Talvez ele busque intensidade. E muitas vezes prefere um sofrimento intenso a uma paz que considera entediante. Essa percepção reapareceria décadas mais tarde em diversos pensadores. Um deles foi Sigmund Freud. Freud admirava profundamente Dostoiévski e escreveu um famoso ensaio chamado Dostoiévski e o Parricídio. Ali ele afirma que poucos escritores penetraram tão profundamente nos conflitos inconscientes do ser humano. Freud via em Dostoiévski alguém capaz de perceber forças internas que escapam ao controle da razão. Em outras palavras, nem sempre fazemos o que queremos. Muitas vezes fazemos aquilo que uma parte desconhecida de nós exige. É exatamente isso que vemos em O Jogador. Alexei sabe que está se destruindo, mas continua. Sabe que a roleta o domina, mas continua. Sabe que a próxima aposta pode levá-lo à ruína, mas continua. A razão observa, o impulso governa. Mas talvez um pensador ainda mais interessante para compreendermos O Jogador seja Søren Kierkegaard. Embora tenha morrido antes da publicação do romance, suas reflexões parecem dialogar diretamente com os personagens de Dostoiévski. Kierkegaard acreditava que uma das maiores dificuldades da vida humana é aprender a existir de forma equilibrada. Segundo ele, o desespero surge quando perdemos a nós mesmos. Quando deixamos de ser quem somos para nos tornarmos escravos de alguma obsessão. Alguns se tornam escravos do prazer, outros do dinheiro, outros do reconhecimento, outros do medo. A questão central é sempre a mesma. Quem está conduzindo a sua vida, você ou aquilo que deseja? Essa pergunta está no coração de O Jogador. A roleta não domina Alexei apenas porque ele aposta dinheiro. Ela o domina porque captura sua identidade. Ele passa a viver em função dela. Seu humor depende dela. Sua esperança depende dela. Seu futuro depende dela. Sua própria visão de si mesmo depende dela. E é nesse momento que a compulsão deixa de ser um hábito
e se transforma numa prisão. Mas Dostoiévski vai ainda mais longe. Ele não apresenta Alexei como um vilão, nem como um pecador caricatural, nem como um homem moralmente inferior. Aqui encontramos uma das características mais extraordinárias da literatura dostoiévskiana. Não há soluções fáceis. Não há moralismo simplista. Dostoiévski não escreve para condenar seus personagens do alto de uma superioridade moral. Ele escreve como alguém que conhece o caos por dentro. E essa frase talvez seja uma das chaves para compreender toda a sua obra. Dostoiévski também foi jogador. Também perdeu dinheiro. Também acreditou que poderia recuperar tudo numa próxima aposta. Também experimentou a vergonha, a ansiedade e a sensação de estar perdendo o controle. Quando escreve sobre Alexei, ele não está apontando o dedo para alguém distante. Está olhando para um espelho. Talvez seja por isso que seus romances sejam tão humanos. Eles não dividem o mundo entre bons e maus, entre fortes e fracos, entre sábios e ignorantes. Eles mostram que todos nós carregamos dentro de nós alguma forma de desordem, alguma forma de compulsão, alguma forma de vazio. E talvez a verdadeira questão não seja eliminar completamente essas forças. Talvez a questão seja aprender a conviver com elas sem permitir que assumam o comando. O psicólogo Carl Gustav Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. Dostoiévski parece fazer exatamente isso. Ele nos obriga a olhar para aquilo que normalmente escondemos. Nossa inveja, nosso orgulho, nossos impulsos, nossos medos, nossas obsessões. E ao fazer isso, nos oferece uma possibilidade rara, a possibilidade do autoconhecimento. No fim de O Jogador, não encontramos uma fórmula mágica para a felicidade. Não encontramos uma lição moral simples. Não encontramos um manual de autoajuda. Encontramos algo muito mais valioso. Encontramos um retrato sincero da condição humana. E talvez essa sinceridade seja justamente o primeiro passo em direção ao equilíbrio. Porque o equilíbrio não nasce da perfeição, ele nasce da consciência. Não nasce da ausência de conflitos. Nasce da capacidade de reconhecê-los. Não nasce da eliminação dos impulsos. Nasce da sabedoria de não lhes entregar o controle da própria vida. É por isso que O Jogador continua sendo muito mais do que uma história sobre cassinos. É uma história sobre nós, sobre aquilo que desejamos, sobre aquilo que tememos e sobre a luta permanente para permanecermos donos de nós mesmos. Talvez ninguém alcance um equilíbrio perfeito, mas Dostoiévski parece sugerir que a verdadeira maturidade não consiste em vencer definitivamente o caos. Consiste em aprender a caminhar através dele sem perder a própria alma. E essa talvez seja uma das lições mais importantes, não apenas de O Jogador, mas de toda a obra de Dostoiévski. Porque, no fundo, todos nós temos a nossa própria roleta. Talvez ela não esteja num cassino. Pode estar num relacionamento, numa ambição, num vício, numa obsessão, numa busca incessante por reconhecimento ou numa esperança da qual não conseguimos abrir mão. A pergunta que o jogador deixa para cada um de nós é simples, mas desconfortável. O que neste momento da sua vida está girando a sua roleta? E você? Ainda está conduzindo a sua vida? Ou já entregou o controle dela? Se este vídeo fez você refletir, curta, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no Caderno Dostoiévski. Aqui continuaremos explorando juntos os grandes romances, as grandes perguntas e os grandes mistérios da alma humana.